Começa agora o programa Educação em Ação. Notícias, debates, entrevistas e informações para toda a região. Absolutamente tudo sobre educação. O programa Educação em Ação está no ar. Apresentação Jorge Strauss. Comentários de Lucas Sequinel. 14h03. Muito boa tarde, Cocal do Sul e região. Estamos começando mais um Educação em Ação, 14h03 exatamente agora. Bom, boa tarde, Lucas. Boa tarde, achei que ia ser esquecido, mas tudo bem, estava em silêncio aqui. Jamais seria esquecido. Educação em Ação hoje está vindo com pauta desde Brasília até Criciúma. Isso mesmo. A tensão em Criciúma ela está grande, por isso temos muitos assuntos aí para debater hoje. Parece que o Congresso aprovou aí 3,5 bilhões para investimento em internet na rede pública. Isso mesmo. Diretores escolares do município de Criciúma estão apavorados, Lucas. A gente vai discutir esse assunto hoje e também da audiência pública que aconteceu esta semana, na quinta-feira, na Câmara Legislativa da cidade de Criciúma, Lucas. Certo. Bom, estamos em final de semana de lockdown. Continuamos com o lockdown. Novo lockdown. Mais um, né? Mais um. E, acredito eu que teremos outros, mas é só mais um para o final de semana. E a Secretaria de Saúde aqui de Cocal do Sul tem algumas recomendações para dar referente ao vírus, o coronavírus. Quer ver? Vamos ouvir. O que é importante saber sobre o coronavírus? O coronavírus ainda é uma ameaça para todos. Por isso, precisamos ficar em alerta. Cuide de sua higiene, lavando as mãos ou usando álcool em gel. Use máscara em ambientes públicos ou privados. Mantenha a distância de 1,5 metro de outras pessoas. Caso tenha sintomas como tosse, febre, dor de garganta ou dificuldade para respirar, procure imediatamente o centro de triagem ou unidade de saúde. Cocal do Sul contra o coronavírus. Secretaria Municipal de Saúde. Cocal do Sul contra o coronavírus, não só Cocal do Sul, mas tantos outros municípios que estão preocupados com o coronavírus. O município de Florianópolis, Lucas, tu viu que as escolas municipais estão todas fechadas? Esse é um assunto que a gente vai discutir hoje. Isso, todas estão fechadas, né, Jorge? Nas escolas municipais, né? Municipais. O estado continua funcionando normalmente lá. Normalmente não, né? Da maneira que vem funcionando até então. Temos também uma notícia muito boa para os professores, que o governo federal incluiu os profissionais da educação, não só professores, mas todos os profissionais da educação como grupo prioritário para vacina, para aquela vacinação, a vacina do coronavírus. O MEC volta atrás e cancela ofício que proibia manifestações políticas em universidades. Então, mais uma vez, o nosso secretário de o nosso ministro de Educação será conversado e debatido numa pauta de hoje também, Lucas. Mais uma vez, Milton é pauta. Após o processo que está sendo respondido, agora ele volta atrás contra essas manifestações. Desde o início das aulas, mais de 100 pessoas da rede municipal de Criciúma contraíram o Covid-19 desde que iniciaram as aulas presenciais. Dia 18 de fevereiro, hein, Jorge? Ou 17. 17, isso. Então 20 dias, basicamente, né? Contando sábado e domingo aí. Poucos dias letivos, nem 20 dias letivos. Verdade. Justiça nega pedido do sindicato para manter eleições do diretor de escolas. Esse é um assunto que eu trouxe para a gente debater. Porque tá uma briga muito grande, Lucas, entre o executivo, né? As escolas, a equipe gestora, as equipes gestoras, as comunidades, e agora o sindicato foi tentar de alguma forma resolver o assunto, mas a própria justiça negou o pedido do sindicato. Então, é um assunto um pouco delicado que hoje a gente tem aqui no nosso programa. Você quer acompanhar o nosso programa em outras plataformas? Temos lá no Facebook, na live. Estamos agora na live, além da rádio. Estamos na live no Facebook da Rádio 87.9, o Facebook meu
e o do Lucas, Jorge Isso. Strauss Lucas Sequinel. Programa gravado anteriores e o de hoje estará na plataforma no YouTube, no canal também Lucas Sequinel e o blog Educação Ação. Lá você encontra todas as notícias, todas as pautas que trazemos para o programa, está na íntegra lá, todas as pautas, além dos quadros do Lucas. E hoje nós temos os 3, né, Lucas? Temos Educadores do Brasil, também teremos Educação pelo Mundo, desta vez utilizando o mau exemplo chileno. Ou seja, desta vez nós vamos ver que talvez o acesso à universidade no Brasil seja um pouquinho mais democrático que outros vizinhos que correspondam a indicadores sociais e também educacionais superiores. Legal. Bom, nós também estamos lá no Instagram, @educaçãoação20. Se você tem dúvidas, quer participar, mandar sugestões, pautas, pode nos procurar por lá, que nós sempre respondemos, tá bom? Jusemar Marcílio, oi, uma boa tarde, seja bem-vindo para o nosso programa. Vamos começar com a primeira notícia, Lucas. Vamos. O Congresso, ele aprova 3,5 bilhões, de 1,23, eu acho que é esse mesmo, para a internet dos alunos da rede pública. Vamos ver se é esse aí. O Congresso Nacional aprovou um projeto de lei que destina 3,5 bilhões de reais da União para estados, municípios e o Distrito Federal garantirem a internet a alunos e professores em vulnerabilidade. O texto segue para a sanção presidencial e beneficia principalmente alunos de famílias inscritas no Cadastro Único ou matriculadas em escolas de comunidades indígenas e quilombolas. E Dilvan Alencar, deputado federal do PDT do Ceará e um dos autores do projeto, classifica a internet como básica na educação da pandemia. Eu diria que hoje ter conexão para estudantes é igual ter merenda escolar, transporte escolar, livro didático. Virou assim uma coisa essencial e fundamental para a educação brasileira. O repasse deve ser realizado pelo governo federal em até 30 dias após a publicação da lei, que foi comemorada por especialistas, como o professor Afonso Galvão. Isso é para a própria inclusão do aluno da rede pública na sociedade contemporânea, que é uma sociedade tecnológica, uma sociedade da informação, do conhecimento e tremendamente digitalizada. Os recursos para essa lei vêm do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, que tem como finalidade custear políticas e programas de universalização das telecomunicações definidos em lei ou na regulamentação. Reportagem, Alan. Bom, o repórter Alan nos trouxe aí uma informação interessante, até o próprio parlamentar ele está explicando que um dos elementos básicos do ensino na pandemia é o uso da tecnologia, o ambiente online. Só que a gente pode lembrar, Lucas, que o ambiente online ou as plataformas tecnológicas, eles foram moldados para a pandemia. Isso. Mas eles são componentes da educação como outras ferramentas que já são utilizadas há muitos anos por outros eixos educacionais. Sim, com certeza. Então ele disse, ele abre aspas, eu diria que hoje ter conexão para estudantes é igual ter uma merenda escolar, transporte, livro didático. Com certeza. Né? Virou uma coisa essencial e fundamental na educação brasileira. Então, eu acredito, Lucas, que o Congresso, né, através desse projeto de lei, o 3.477, na realidade é um projeto do ano passado, tá? Uhum. Ele é um projeto de 2020 e agora que ele foi aprovado. Ele vai ser distribuído esse valor para além da União para estados, municípios. Isso. E o Distrito Federal. Depois que lembrando que esses recursos, o objetivo deles são para estudantes e professores em vulnerabilidade. Isso. Então é bom deixar claro que não são todos os municípios talvez que irão receber, nem todos os estados. Então eu não sei quais são agora os critérios que eles irão adotar para a distribuição desse valor, mas o objetivo desse 3,5 bilhões é para professores e alunos que se encontram em vulnerabilidade. Isso. No final das contas, né, Jorge, por mais que o município seja pobre, dependendo do porte desse município, nem todas as escolas seriam contempladas também. Ou seja, você tem uma série de critérios e essa vulnerabilidade é decisiva para que esses critérios saiam realmente da União e cheguem às escolas. Até mesmo, Lucas, porque é interessante fazer um levantamento de regiões do Brasil que têm acesso à internet e que não. Por exemplo, o IBGE constatou que 97% dos lares brasileiros eles têm conexão.
Mas o percentual regional, por exemplo, do Nordeste, chega a 35%. É muito abaixo da média nacional, né? Que não tem. Então, claro, essa pesquisa que o IBGE fez, ele fez âmbito nacional, mas ele regionalizou. Sim. Então, por exemplo, o estado de Santa Catarina, né? Qual a porcentagem de lares que não têm acesso à internet? Então tem que ser tudo muito bem estudado, ainda bem que tem essas pesquisas do IBGE, que facilitam aí na tomada de decisão dessa distribuição do valor, né? Isso. São os indicadores sociais, né, Jorge? Em aulas de geografia e história eu sempre saliento muito bem isso. Os indicadores sociais são extremamente importantes para um governo tomar essas decisões. Por que talvez não investir ou talvez dirigir essas verbas aos estados sulistas ou a São Paulo ou ao Rio de Janeiro? Porque a possibilidade do acesso a essas aulas remotas, o acesso à rede, é fácil ou é facilitado. As condições geográficas, as condições econômicas e sociais facilitam. Mas como tu mencionou, se nós temos estados no Nordeste que podem chegar ao nível de acesso inferior a 35% ou 40%. É muito baixo, né? E lembrando que o autor deste projeto é do PDT, ele é do Ceará, é o senhor deputado federal Edilvan Alencar. Olha só, ele que legal. Criou o projeto, né? E ressaltou aí a necessidade de combater essa disparidades, né, do Brasil, né, que é presente no nosso país. Fala em disparidade. Ô Jorge, e só acrescentando, né, como diria aquele famoso escritor Ariano Suassuna, né, é muito interessante perceber quantos Brasis existem no Brasil, né? Ou seja, nós temos uma disparidade imensa à medida em que nós temos uma média nacional que revela dados transparentes ou não, são pesquisas do IBGE, e nós constatamos ali 97% de possibilidade de acesso com 4G, com Wi-Fi, enfim. E no final das contas nós percebemos que quantos Brasis existem no nosso continental país. Realidades muito diferentes nós encontramos. Bom, no dia 17 de fevereiro de 2021, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina julgou o pedido inconstitucional do município de Criciúma, segundo, que é o artigo 121 da Lei Orgânica, que não permite mais eleições de diretores de escolas municipais por eleição direta. Isso mesmo. Como vinha ocorrendo aí durante muitos anos no município de Criciúma. Essa própria lei foi tomada por decisão por maioria na Câmara de Vereadores no ano passado, né? Já foi conversado e dialogado ano passado esse assunto. E o resultado, dia 17 de fevereiro às 14h30, este artigo 121 foi derrubado. Então, a partir do dia 17 mesmo, os diretores de escolas municipais da cidade de Criciúma serão indicados pelo prefeito e não mais eleitos pela comunidade escolar. A decisão foi de 21-0. 21-0. 21-0. Entende o judiciário que o cargo de diretor de escola é de responsabilidade do prefeito, que ao ser eleito recebe da população autonomia e responsabilidade desta indicação, pois o que foi submetido ao crivo do processo eleitoral é um plano de governo, e este é um plano que contempla o modelo de educação a ser implementado na rede escolar. Esta foi a fala do judiciário, Lucas. Isso mesmo. Então, a partir, né, do dia 17, no início das aulas, já foi, né, retirado o artigo 121 da Lei Orgânica do município de Criciúma, né? Só que na quinta-feira agora, dia 4 de fevereiro, de março, dia 4 de março, o juiz Pedro Aljor Furtado Júnior, da 2ª Vara da Fazenda Pública, aqui dali da comarca de Criciúma, indeferiu a ação do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público de Criciúma contra o município, referente a essas eleições para diretores escolares. Ou seja, o Sindicato dos Servidores Públicos foi até a Justiça, né? Eles foram até a Justiça para impedir que, então, o gestor municipal escolhesse
os servidores municipais que ocupariam cargo de direção. Na sentença, o senhor magistrado juiz, ele diz: o sindicato pretende em uma só tacada que o juiz singular substitua o prefeito na função e o Tribunal de Justiça na atuação, mantendo os diretores de escola fora, que foram eleitos por norma inconstitucional, assim declarada em liminar suspensiva em função da própria do liminar exonerados. Ou seja, esses diretores que estão aí, eles podem ser retirados a partir de agora e colocados por quem eles quiserem pelo senhor Clécio Alvaro. É isso. É isso. E Miri D'Agostin e a Secretaria de Educação estão utilizando como principal argumento defasagem ou déficit em indicadores como o IDEB. Ou seja, se a escola não está supostamente atingindo seus objetivos, o diretor é trocado. Nós já tivemos alguns casos, como o do Leonardo Mangili, que é lá de uma escola do bairro Nossa Senhora da Salete, que ele já tinha sido eleito e, pelo que me consta, reeleito pela comunidade escolar, e agora ele foi retirado. Assim como no bairro Próspera, a escola Costa Cunha Carneiro, é isso, né? Costa Cunha Carneiro. Também a retirou. Isso, Brasília. A diretora também foi retirada, né? Convidada a ser retirada. O senhor Miri D'Agostin, ele diz: nosso objetivo é melhorar a dinâmica e processos gerenciais na condução das escolas e auxiliar na elevação dos índices da educação em Criciúma. Então é como tu disse, a utilização de dados estatísticos não é IDEB? Da provinha, da Brasil. Olha, eu pensando na provinha Brasil. Também é usado como argumento. Utiliza, né? Do IDEB, eles estão utilizando esses índices para reforço ideológico. Isso. O prefeito de Criciúma, Sr. Clécio Alvaro, ele reforçou que o governo segue as decisões da justiça. É Jorge da Cunha. Jorge da Cunha Carneiro. Eu falei Costa. Aí o senhor prefeito diz que segue as decisões da justiça e constrói seus planos e projetos baseados na legalidade. Desde o início, abre aspas, desde o início sustentamos a condição inconstitucional da maneira como a escolha dos diretores era realizada. Apenas estamos nos adequando à Constituição vigente, claro, aproveitando para planejar critérios técnicos para a ocupação de vagas, no intuito de melhorar a educação municipal. Eu vou discutir esse assunto. Vamos discutir agora com o nosso gestor totalitário. Ele se sente o Kim Jong-un do negócio, né? Primeiro ponto, gente. O governo segue as decisões da justiça. Se o governo seguisse as decisões da justiça, ano passado já teria concurso público. Porque se fala tanto em decisões... Porque a justiça, o Ministério Público, bateu lá no município de Criciúma, na prefeitura, e obrigou o senhor prefeito a abrir um concurso público, porque o número de contratados temporários era o dobro de efetivos. Olha só. O dobro. Ou seja, então segue as decisões da justiça conforme a ideologia aceita e aprova. É isso que aconteceu, né? E aí ele diz, abre aspas, a fala dele, gente. Isso aqui é a fala do senhor prefeito. A fala do prefeito. Desde o início sustentamos a condição inconstitucional da maneira como a escolha dos diretores era realizada. Claro, eu utilizo de um modelo que é considerado inconstitucional, não ilegal. Uhum. E aí eu uso esse argumento, não, é inconstitucional, então eu vou retirar agora, no último mandato. Depois que levantaram bandeira. Porque os diretores, né, Jorge, E eu acho interessante, Lucas, outra coisa. Planejar critérios técnicos. Vamos aproveitar essa Constituição para planejar critérios técnicos para ocupação das vagas. Eu quero saber qual é o critério técnico do secretário de Educação. Político, na verdade, né? Não, critério técnico. Para Okay. colocar o senhor Miri D'Agostin na pasta da Secretaria de Educação. Qual é o rigor e o critério técnico para a ocupação dessa vaga? Para início de conversa. Porque é tão cobrado o critério técnico lá no magistério, quando vai contratar um professor. É cobrado o critério técnico.
um plano de aula bem elaborado. A Secretaria de Educação, isso eu não posso mentir. A coordenação que comanda a Secretaria de Educação, não o seu Miri, a equipe técnica da Secretaria de Educação, eles são muito em cima, Lucas. Eles estão sempre indo visitando as escolas, isso eu presenciei, tá? Visitando as escolas, conferindo, dialogando, olhando o plano de aula de professor, planejamento, isso aí é muito bom. Bom, isso é bom. Isso é um critério técnico. Porque tá averiguando a técnica de cada professor. Certo. Isso aí é bom. Não, eu não acho isso ruim. Agora, o problema é como que é dito essa fala. Vamos aproveitar para planejar critérios técnicos para ocupação das vagas, sendo que o próprio secretário de Educação, que é o representante da pasta, é um vereador que era pelo emprego e renda, que não tem... ligação nenhuma. Desculpa, que tem ignorância na área educacional. Que não tem nenhuma ligação. Eu vou ser um pouco mais direto. É ignorante na área educacional. Com todo respeito, Lucas. Com certeza. Com todo respeito. Eu estou falando em questão técnica numa pasta. Não estou falando da pessoa. Eu estou falando da condição técnica, assim como o senhor prefeito dialoga condições técnicas. Então, é muito perigoso eu utilizar uma fala se aplicando a uma situação e o resto e o restante não se aplica mais. Porque se for parar para perceber no rigor técnico da ocupação da vaga, não seria nem esse o secretário de Educação. Para início, Lucas. Isso é uma coisa que é óbvia. Eu não preciso estar aqui dizendo no programa. Inventando. Não. Isso a população de Criciúma percebe. No intuito de melhorar a educação municipal. A gente sabe, né? Pera que tem gente comentando. Gisele, seja bem-vinda ao nosso programa. Ela diz, tudo bem, Lucas e Jorge, tudo certinho. Aqui estamos bem, né? Estamos bem. Penso que tudo isso é jogada política. Sei de diretores que estão fazendo um ótimo trabalho e ainda assim foram retirados dos seus cargos. E o André Luiz de Jesus, melhor professor e baita pessoa, meu amigo Lucas. Opa! Olha só. Fãzão. Grande amigo. André Luiz Jesus, uma boa tarde pra você, seja bem-vindo. Joga muito esse rapaz. Joga? Nossa, amigão. Vocês não estão indo jogar bola, né? Não, isso antigamente, né? Gisele, é um assunto bem delicado que a gente está trazendo, porque está sendo dialogado e discutido muito sobre critério técnico. Ok, um gestor tem que ter um critério técnico. E o termo critério técnico virou desculpa para qualquer coisa, né, Jorge? Isso já no governo federal a gente percebe essa fala, e agora no município de Criciúma a gente percebe, né, uma reaplicação dessa mesma fala, mas em pontos estratégicos. Esse rigor técnico, um gestor escolar, um diretor, ele tem que ter, sem dúvida. E se não houver esse rigor técnico, seja retirado do cargo. Com certeza. Não está sendo discutido isso aqui. O que está sendo discutido é que é falado de planejar critérios técnicos para a ocupação das vagas, sendo que a base técnica da Secretaria de Educação é defasada. Isso é verdade. É muito defasada. A base educacional. Você não pode cobrar da ponta critério, rigor técnico, quando a base não é estruturada para que tenha um bom trabalho. Não pode cobrar resultados mediante ações Agora eu vou trazer maneira, uma informação que pode escrever que eu vou dizer. Essa foi só a primeira ação. Professores com regência de classe, se preparem. Se preparem porque já se prepararam para os cursos. É isso que a gente está falando do município de Criciúma. Essa regência vai ser cortada. Ou, no mínimo, incorporada. Para depois ser diluída aos poucos. Se preparem. A situação na educação ela não tá boa. Os diretores estão tensos porque eles não sabem até que ponto eles vão continuar trabalhando na escola ou não. Ou seja, não existe um diálogo. Muitos professores, diretores que não foram comunicados, Lucas, que não estavam mais no cargo, foram colocado o nome deles no Diário Oficial. Os sem diretores ser comunicado. souberam pelo Diário Oficial. Não foi nem dada uma ligação. Alguns diretores, uma diretora recebeu uma ligação para ser comunicado. Então, boa tarde, Daniela Máximo. Boa tarde. E boa tarde, Gisele Donato. Gisele, já dei boa tarde. Gisele, exatamente, vê isso pela troca de secretário de Educação. Então,
O que a gente está trazendo de pauta no programa hoje não é justamente a troca de diretores, né? Porque se realmente algum gestor, algum diretor está fazendo um mau trabalho, ele não tem que ficar ali. A discussão não é essa. A discussão é que a fala do senhor prefeito Clédio Salvaro foi aproveitar, planejar critérios técnicos para ocupação de vagas. É inadmissível que ele queira planejar e criar critérios técnicos para ocupação de vagas, sendo que o secretário de Educação buscava emprego e renda na Câmara. E não obedece o critério técnico básico. Não tem estrutura. Que é o vínculo à educação. Por mais que eu não estou ofendendo a pessoa dele, por favor, eu vou repetir, Lucas. Não tem nada a ver algo com... Não tem nada a ver. Significa que ele está tendo agora ele é uma pessoa ignorante para cuidar de uma pasta educacional. Bom, alguém que passou pela FANCRI, pela Secretaria da Cultura, não ficou nos dois, agora na Secretaria de Educação. É uma piada, Lucas. A educação mais uma vez, a educação sendo Jorge, tratada como uma ela piada. Depende só de palpite. Isso me lembra um caso muito específico, né? Quando a educação, todo mundo pode dar palpite. Quando foi o caso da segurança pública, que nós tivemos um assalto envolvendo quase 100 milhões de reais, quem falasse da segurança pública era inimigo do Estado. Não, os policiais, as corporações tomaram a atitude mais correta. Mas quando na educação, todo mundo pode dar palpite. Ou seja, eu posso colocar um boneco de posto como secretário de educação, se o prefeito indicar, ele vai ficar lá os 4 anos e ele vai fazer as barbaridades que quiser. Então não é nada pessoal contra o senhor Miri D'Agostino. Nada. Mas é contra o exercício de um trabalho que as escolas vinham desenvolvendo, envolvendo a gestão democrática. Eu vou dar um exemplo, né, Lucas, da Escola Polo. A Escola Polo, que fica lá na Vila Francesa. A Maria de Lourdes Carneiro. Já ouvi falar dessa escola. É uma escola polo muito bem conceituada, uma escola polo para surdos, tá? Nós temos lá uma gestora, né, equipe gestora, e realmente eu percebo no trabalho deles uma tensão muito grande, porque não existe esse diálogo, se vai continuar ou não, e se for realizada uma troca, por exemplo, nessa escola de gestão, será que esse gestor que virá tem um rigor técnico para trabalhar junto com uma pasta que engloba a educação especial? Engloba as diretrizes educacionais especiais muito diferentes de outras escolas? Né? Jorge, pode desfazer o desenvolvimento de um trabalho que vinha dando certo. Não sei se a Daniela comenta, descaso com a educação que só por Deus, não tem conhecimento com a nossa realidade. Não. Eu sempre falo aqui no programa, para você conhecer como que é a vida do professor, vá para um chão de sala de aula. Você vai compreender, vai sentir na pele o que é ser professor. É diferente do que as pessoas dizem por aí. Eu digo por experiência de ser um professor, o Lucas diz por ter a vivência de ser um. Então, a realidade é muito diferente como dizem, né? Criou uma fama de professores, né, por um tipo de trabalho, pelo tipo do trabalho, né? Mas é muito diferente da realidade mesmo dos professores, Lucas. Olha, esse assunto dele, da direção escolar, é um assunto que a mim me deixa muito preocupado. Me incomoda muito, Jorge. Porque, primeiro, é apenas uma decisão ainda, né? Se tomou essa decisão, viram outras, que já está sendo articulado. Professores, se preparem, porque vocês não terão representantes mais dentro das escolas, né? Porque eu tenho certeza que os diretores que estão indo para lá, eles têm e devem, né, ser obrigados a assinar a cartilha do executivo. Então a liberdade zero, né? Não, aqui eu acho que liberdade está fora de cogitação. Eu acho que liberdade está fora de cogitação. Vamos ver, o sindicato sem voz. O sindicato de Criciúma está sem voz. Isso, Lucas, eu já tinha dito há quanto tempo? Nós já vínhamos alertando desde o final do ano passado com a retirada de cursos de alguns que a gente não pode colocar benefícios, mas sim direitos adquiridos. Mas eu já tinha dito, né, Lucas,
que o sindicato não estava sabendo dialogar. Não estava. O sindicato já não é de ontem. E diálogo com o Clécio Salvaro não é uma coisa fácil, hein? Não. Não é uma coisa fácil. Não, o sindicato não estava sabendo dialogar com o executivo. O homem tem um humor virado pra lua. Tem. Né? E o que aconteceu, e eu tinha dito, o sindicato pode espernear, o sindicato chegou a ir pra justiça, Lucas. Foi. E a justiça negou o pedido do sindicato. Então eu acho que o sindicato aí, vamos mudar, se quiser fazer um sindicato com qualidade, vamos mudar. É tão falado em democracia, então muda essa frente da sindicância. A frente da sindicância está agora vai entrar agora em abril como suplente. Abril, não sei se é março agora ou abril. Como suplente, a Ju. Então, ela que cria aí novas formas de diálogo, porque do jeito que estão dialogando não vão conseguir nada. E a situação da educação do jeito que está sendo dialogado vai piorar. Não adianta ir com bandeira na frente da Câmara, não adianta ir com bandeira na frente da Prefeitura, não adianta bater de frente do jeito que estão batendo, porque não vão conseguir absolutamente nada. Não é fácil um diálogo com o Clécio Salvaro, e a gente sabe... Só que dessa forma não está funcionando. Não está funcionando. Tem que modificar. Não, e a tendência, Jorge, é que ainda mais teremos dificuldades relacionadas a esse relacionamento com o Clécio Salvaro, porque aos poucos ele vai tentar também articular os seus aliados nas escolas, né? Então, aos poucos a gente vai ver algumas escolas trocando seus diretores, algumas escolas ganhando nova cara. E até então a educação do município de Criciúma era muito elogiada, não é verdade? Os indicadores, nós vimos os indicadores do IDEB de várias escolas eram bastante superiores a níveis nacionais e estaduais. Então eu acho que realmente teremos uma grande dificuldade, Jorge, uma grande dificuldade aí no futuro próximo. Minuto Unicef, Lucas, por que é importante reabrir as escolas em segurança? É um assunto que eu trouxe hoje e a gente vai discutir de novo esse assunto. O chefe da educação do Unicef, o Ítalo Dutra, ele fala um pouquinho sobre esse assunto. Né? Será que as escolas devem fechar? Por que é importante que muitas reabram? Vamos ouvir esse diálogo e depois a gente volta a debater o assunto. As escolas desempenham um papel fundamental na vida de meninas, meninos e suas famílias. O longo tempo de fechamento da maioria das escolas e o isolamento social têm impactado profundamente a aprendizagem, a saúde mental e a proteção de crianças e adolescentes. Por isso, é urgente reabri-las em segurança em todos os lugares em que isso for possível. Ítalo Dutra, chefe de educação do Unicef no Brasil, explica que as escolas devem ser as últimas a fechar e as primeiras a reabrir em qualquer emergência ou crise humanitária. Aqui no Brasil, a gente tem uma estimativa de cerca de 5 milhões e meio de crianças e adolescentes com idade entre 6 e 17 anos que simplesmente não tiveram acesso à escola em 2020. A exclusão escolar afetou em especial as crianças e adolescentes mais vulneráveis. As meninas e os meninos pretos e pretas, as famílias mais pobres e, em especial, as regiões Norte e Nordeste. É por isso que a gente precisa reabrir as escolas com o máximo de segurança possível. O fechamento das escolas deve ser sempre a última opção. Caso elas tenham que ser fechadas, devem ser as primeiras a reabrir assim que a situação epidemiológica permitir. Nessa volta às aulas, cada um faz a sua parte. Use máscara, lave sempre as mãos, mantenha a distância e siga as orientações da escola. Saiba mais em unicef.org.br. Bom, a Unicef então aí tá falando das escolas, do papel, né? Mas também tá falando do impacto social em questão de pandemia, que é importante também o isolamento. Então, o que eles quiseram falar, pelo que eu entendi, Lucas, é que, se possível, se as condições sanitárias permitem, é isso que eles querem dizer. É importante as escolas abertas. Isso é algo que a gente sempre defendeu aqui no programa. Né? Se for possível, né? Não, a gente sempre defendeu isso, né? Respeitando critérios sanitários, as escolas abertas são melhores do que fechadas. Isso não tenha dúvida. Mas a situação que está se apresentando agora é que esses critérios sanitários, né, do Plancon, eles não estão sendo mais o suficiente
para que os nossos alunos e professores mantenham-se fora de risco. Isso é verdade. Né? Então, como vai deixar aberto, né, se a gente ainda está vivendo aí condições de risco? Claro, a defasagem educacional é ruim, mas eu prefiro ainda ter uma defasagem educacional do que ter gente morta. E, Jorge, nós temos que salientar que aqui em Santa Catarina, não só no Brasil todo, mas principalmente no nosso estado, nós tivemos talvez as piores fases nos últimos 2 meses. Tá olhando o Portal Transparência aqui? Não, tô olhando o Portal Transparência porque eu tava vendo uma pesquisa em que os servidores federais de determinados órgãos estão recebendo reajustes em plena pandemia, Jorge. A Daniela comenta. É muito complicada essa situação, você Quem que não tá acha? recebendo? Na verdade, alguns setores ligados principalmente ao... Os secretários do executivo. Isso, mas também... Aí os secretários são comissionados, né? Mas eu digo servidores federais ligados aos militares. Então, estou fazendo uma pesquisa aqui até para depois, né? Em futuras edições, enquanto a gente conversa... A Daniela diz, mas a maioria das pessoas não conhece a nossa realidade, dos professores. Não conhece. Eu sempre digo assim, claro, usar máscara é importante, álcool, né? As escolas, eu acredito que todas, pelo menos aqui eu trabalho, tá utilizando deste critério de cuidado, né? Conforme o Plancon sugere. Entretanto, tudo isso não substitui a vacina, né? Não substitui. Uma vacinação do jeito que está sendo feita, Jorge, pode pulverizar novas variações, né? Falando nisso, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, ele confirmou a inclusão dos profissionais da educação do grupo prioritário da vacinação do coronavírus, contra o coronavírus. Esse anúncio foi publicado até no próprio Twitter dele, tá? Ele publicou na rede social dele, e ele diz assim, o mais breve e seguro retorno às aulas. E ele diz que é uma vitória para a educação. Nessa nota, o MEC ressaltou que o chefe da pasta enviou um ofício à Casa Civil solicitando a inclusão dos estudantes, professores e demais profissionais da educação básica, tá? Da educação básica, com claro, ênfase no primeiro e segundo ano do ensino fundamental como grupo prioritário no esforço de vacinação contra o Covid-19. A sugestão foi aceita e esses profissionais foram incluídos no grupo prioritário para receber a vacinação. Faz sentido, Jorge. Faz sentido. Claro, faz sentido que nós tivéssemos uma vacinação e campanhas muito mais eficazes. Mas nesse caso que nem tudo está perdido, seria uma possibilidade real. A realidade aqui, pelo que eu percebi, é que eles estão aqui incluindo como prioritário. Eu não entendo por que não era antes de começar as aulas. Se o governo, se os municípios e estados queriam tanto aulas presenciais, por que não? Já era para ser prioritário antes de abrir as aulas. Com certeza. Ah, mas a vacina só chegou em janeiro. Que seja feita a vacina em janeiro. Que seja comprado de vários fornecedores. Enfim, a administração disso não é responsabilidade nossa. Não é da educação. Aí sim é da área da saúde. Somente da área da saúde. Enfim, mas que bom, né? Mesmo de forma tardia, eu vou dizer isso, né? Mesmo de forma tardia, mas os profissionais da educação foram inclusos aí como grupo prioritário. Então nós vamos receber a nossa vacina em breve, Lucas. Vamos. Não sei se talvez com uma dose... No papel nós somos prioritários agora. Somos. Não exatamente do primeiro grupo, né? Tu é, né? Tu vai trabalhar com o primeiro ano, tu é do primeiro grupo. Eu sou do primeiro ano, eu sou do primeiro grupo. Olha, já facilitaria bastante, né? Mas eu achei interessante que o senhor Milton Ribeiro, ele enviou à Casa Civil solicitando a inclusão de estudantes também. Isso porque é elementar. Nós temos que lembrar que nossos estudantes do primeiro e segundo ano do fundamental são assintomáticos, né? Eles não sentem e transmitem. Então é importante eles sejam vacinados. Até porque... professores e profissionais da educação, né? Não adianta vacinar professor e deixar nossas queridas merendeiras de fora, né? Deixar o guarda de fora. Talvez sejam até os principais, né? Porque lidam com tudo. Precisam. A secretaria que lida com pais, lida com alunos. Então, os profissionais da educação em geral, eles já tinham que estar vacinados antes de abrir as escolas.
Mas já que isso não foi realizado, pelo menos então que coloque exatamente todos estes no mesmo grupo. Jorge, uma informação, até estava conversando aqui com o meu colega. Essa vacinação, ela não é total garantia que tudo vai funcionar normalmente. Não por conta também dessas variantes. As variantes, a vacina não pega muitas variantes, né? E no final das contas, então, esse ano, Jorge, é um ano que a gente vai estar bem atrapalhado ainda. Bem atrapalhado na educação. Eu acho que 2021 é um prolongamento e, em alguns aspectos, até mais mal sucedido do que o ano de 2020. Lamentavelmente. Eu sempre... A Daniela diz, então, são a favor das escolas abertas. Nós, professores, também queremos, mas com segurança. Eu acho que ela quis dizer sou. Sim, eu acho que escola fechada é pior. Também acho. Escola fechada é pior. A gente não tá negligenciando. Escolas abertas sempre serão melhor. Mas que seja escolas abertas, né, com protocolos de segurança que funcionem. Porque não tá mais funcionando máscara e álcool em gel. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer um gasto muito maior pro governo. É isso que eles não estão entendendo. Professores, a quantidade de professores estão se afastando e tem que ser substituídos. Com certeza, Jorge. E aí, quem substitui? Novos professores, que podem ser contaminados. Contaminam... Bom, é uma bola de neve. Eu digo e repito, eu prefiro defasagem educacional do que mortes. Uhum. Defasagem educacional, ainda medindo o que é pior, eu prefiro defasagem educacional, Lucas, do que pessoas morrendo. Eu também, sempre da mesma forma. Eu sou desse lado. A educação tá ruim desde o ano passado? Não. A educação tá ruim há anos. Muito tempo. Ano passado se mostrou nitidamente o que é educação. Só. Mas não é que ficou assim por conta da pandemia, não. A educação ela já estava engatinhando para um lado ruim. A pandemia, educação sem estrutura sem pandemia, imagina com. Uhum. A educação já não tinha estrutura para resistir sem uma pandemia. Imagina com uma, mas antes podia fazer de conta. Agora não pode mais. Agora não pode mais fazer de conta. E agora, né, Jorge, a gente tem escancarado todas essas dificuldades, todos esses percalços que envolvem realmente Lucas, a nossa... o que a gente tem no escolas de nossa região? Bom, Jorge, hoje vamos então às nossas escolas de nossa região. A gente vai conhecer uma escola do município de Siderópolis, que tem um nome bem diferente, Tullio Cavalazzi. Já ouviu falar do Tullio Cavalazzi? Não, vou ouvir agora. É um nome italiano, então. Vamos ouvir? Vamos lá. Escolas de nossa região. Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a Escola de Ensino Fundamental Dr. Tullio Cavalazzi, localizada em Siderópolis. Antes de 1956, a escola funcionava em casas de moradia e chamava-se Escola Reunida Almirante Vital de Oliveira. Em 56 passou a se chamar Grupo Escolar Tullio Cavalazzi. Depois disso, em 68, Grupo Escolar passa a funcionar junto ao Ginásio Normal Engenheiro Augusto Batista Pereira, onde funcionava o antigo Senai que pertencia à CSN. Em 69, instalou-se no referido prédio sob regime comodatário. A partir de 71, por lei federal, o Grupo Escolar e o ginásio se unem oferecendo o curso de primeiro grau, com o nome da escola, Escola Básica Dr. Tullio Cavalazzi. A CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, em 21 de agosto de 2000, passa a escritura da escola ao governo do estado de Santa Catarina. Através de uma nova resolução de 2001, a escola passa a denominar Escola de Educação Básica Dr. Tullio Cavalazzi, atendendo o ensino fundamental, primeira a 8ª série. Depois, por um novo decreto de 2005, implanta-se também o nome de Escola Pública Integrada Escola de Educação Básica Dr. Tullio Cavalazzi. Quem foi Tullio Cavalazzi? O Dr. Tullio Cavalazzi nasceu na Itália em 27 de outubro de 1876, falecendo em 17 de maio de 1926. Foi o primeiro engenheiro agrônomo de Santa Catarina, iniciando
sua carreira na Estação Agronômica de Florianópolis, hoje a residência do governador. Fez estudos com mudas de vinhas, foi diretor da Empresa Agrícola e Industrial de Tubarão. Dirigiu serviços na Companhia Laje, Lauro Miller. Exerceu sua profissão com presença atuante na região de Tubarão. O título de patrono dessa escola foi em 1956, em ato solene, com a presença de familiares, pelo reconhecimento de seu trabalho nesta região. A escola funciona em período integral, possui uma área construída superior a 1.200 metros quadrados, com uma área quase de 8.000 metros quadrados. Atende aproximadamente 200 alunos de bairros próximos, através de 10 turmas, e possui atualmente aproximadamente 30 funcionários. Esse foi o Escolas de Nossa Região, conhecendo um pouco mais sobre Tulo Cavalazzi. Bom, Lucas, o Secretaria do Vampiro, ele continua trazendo aí... A gente já tinha premeditado sangue, né? A gente já tinha aqui dialogado esse assunto. Você quis dizer premeditado. Eu falei o quê? Sei lá, premiado, eu acho. Premeditado, a gente já tinha dito o que ia acontecer com o Vampiro na Pasta. E realmente aconteceu na sexta-feira, ontem, um comunicado por e-mail. Uhum. Por e-mail, assim, não tem nem de gravar um videozinho. As chamadas o natalino, o nosso rei natalino, gravava o videozinho. O nosso não, o teu. Tu trabalhou pra ele também. Trabalhei pra ele. Não, na verdade eu não trabalhei pra ele, trabalhei com a população, né? Ah, tá bom, não trabalho pra... Chola mais. Não, eu trabalhava pra população, né? Porque serviço é público, né? E ele trabalhou muito bem pela gente. Isso é o que tu diz. Os dados mostram. Os dados não revelam isso. Não tem dados não tem nenhum dado revelando isso. Tá? Pesquisa de satisfação. Não tipo tem. De mercado assim que preenche a carinha. Foi o único que preencheu. Vamos lá. O que aconteceu na sexta-feira? Eu vou ler na íntegra o e-mail encaminhado. Lê. Realmente é uma boa leitura. Informamos que ocorreu um erro no sistema do envio de e-mails referente ao edital número 97/2021 da chamada ocorrida entre os dias 2 de março e 3 de março. Portanto, solicitamos desconsiderar e-mail do assunto ocupação das vagas ACT enviado no dia 5. Pedimos desculpas pelo transtorno e agradecemos sua compreensão. Florianópolis, 5 de março de 2021. A segunda chamada de professores, né, que foi realizado, e na sexta-feira de manhã os professores e professoras ACTs que queriam, né, uma vaga nessa segunda chamada, receberam essa notícia, Lucas. Até 50 professores ACT se organizaram para entrar numa ação jurídica indenizatória contra o Estado de Santa Catarina. Né? Porque diz que já é a segunda vez que acontece isso. Já é a segunda vez. É um prejuízo, né? Tem, ali falaram de casos de professores que receberam um e-mail confirmando a vaga e o profissional separou os documentos, o exame demissional não, admissional, levou que é na pago, escola, né? E no final descobriu que isso foi inútil. Aí se eles mandaram meio-dia. Foi hoje? Isso. Eles cobraram. Não foi hoje, não foi ontem. Não. Foi hoje ao meio-dia. Isso, enviado recentemente. Foi hoje ao meio-dia. Até a Luciana Carminati, que defende muito a educação, ela disse que está fazendo uma denúncia formal pro Ministério Público. Né, para cobrar do secretário que corrija esse processo o quanto antes. O que está acontecendo, então, gente, para deixar claro, é que a contratação de vagas de professores este ano, dos ACTs, que é temporário, ela não foi de forma presencial. Não foi. Ela é de forma por e-mail. Então, eles tinham lá a classificação dos professores. Na verdade, por uma plataforma, Jorge. Uma plataforma agora. Uma plataforma? Então, eles tinham lá uma classificação de professores. Esses profissionais entravam na plataforma, colocavam lá os seus nomes, seu CPF. Eles iam olhar onde estava classificado, como seria a sequência de escolha de vagas. Ok. Né? Eles acharam que essa forma ia ser boa. Na primeira vez,
Na primeira vez, isso aí a gente vai passar, tá? Isso, Essa vamos matéria. passar uma matéria aqui da nossa parceira. Na primeira vez, já ocorreu erros. Tem professores com o CPF bloqueado, professores que tiveram que desistir de vagas porque eles deram vagas erradas. Já deu problema no primeiro. Na segunda, de novo. Então, se continuar dessa forma, vai ter problemas de novo, Lucas. Vai ter mais problemas, Vai né, ter mais Jorge? problemas de Mais novo. confusão. E no final das contas, o que a gente tem percebido é um descaso, né? Porque o cara é contratado, depois demitido. Contratado e demitido. Parece aquela sequência abominável do Karate Kid. Põe casaco, tira casaco. Tô empregado, tô desempregado. Então é complicado, é complicado. É um desrespeito, fora que outras pessoas acabaram pegando vaga, não por maldade, né? Por um engano. E depois tiveram que devolvê-las, né? A Kátia está assistindo, a Kátia Paz. E ela falou, cheguei, boa tarde, seus lindos. Oi, Com Kátia. certeza foi só pra mim, né, Jorge? Com certeza. É. Com certeza foi pra mim. Ah, então tá. Jorge, posso exibir um trecho aqui da nossa parceira RTV, dando todos os créditos devidos nesse momento à RTV, de uma fala de Miri D'Agostin? Separemos aqui um trechinho. Família, Miri, primeiramente obrigada por conversar com a gente, né? Eles afirmaram, um dos protestos é que até o momento a diretoria foi feita, né? Foi eleita por voto da comunidade, das famílias, e aí seria agora feito essa troca. Como que se dá então essa questão da prefeitura, de indicação de diretores, porque aqui em Criciúma são 65 CIs, né? Mas falando de maneira mais específica, que a gente foi nessa quarta-feira e acompanhou do CI Mário Pizzetti, como que vai ficar a situação nesse caso agora? A diretora vai concluir o mandato, já vai assumir uma outra pessoa, como que vai ficar? Bom, na verdade houve uma decisão judicial, né, onde se apurou que é inconstitucional a eleição das diretoras e por isso nós temos que cumprir essa decisão judicial e o governo ter feito isso com muita responsabilidade. A gratidão a todos os diretores que até estão nas escolas, que todos os serviços prestaram, cada escola, cada comunidade, na formação do cidadão. Mas nós, na frente da Secretaria de Educação e o governo da cidade de Criciúma, tem que obedecer à decisão judicial. Então, a partir daí, estamos agora substituindo vários diretores em todas as escolas, das 65 escolas do município, e o CI Mário Pizzetti é um caso deles. Na verdade, temos uma equipe de pedagógico na secretaria, onde os nossos coordenadores têm feito uma avaliação de cada diretor que hoje está e ou aquele que poderá ser colocado naquele local. É uma equipe muito profissional, tecnicamente, onde avalia vários aspectos. O IDEB, a parte administrativa, a geração de conflitos na comunidade, tudo aquilo. Então, por isso, o governo da cidade de Criciúma tem feito várias entrevistas com profissionais, com professores efetivados na rede, que o diretor hoje ele é efetivo e nós vamos colocar pessoas efetivas em cada direção de escola, mas com muita responsabilidade. Nenhuma influência política e queremos, tecnicamente, é isso que o prefeito tem nos assegurado e temos trabalhando muito nisso, para botar também diretores com capacidade naquelas escolas e alertar os pais e todos os alunos que, com certeza, o ensino vai ser o mesmo, os professores vão ser os mesmos, a única coisa que vai mudar é a equipe diretiva, através do diretor. Então, por isso, estamos fazendo com muita responsabilidade, muita cautela, para dar um bom andamento no ensino na nossa escola, no nosso município e fazer que cada vez possamos formar cidadão do bem. Jorge, a meta é formar um cidadão de bem, tá ok? Olha só. Rapaz, que fala atrapalhada do nosso grande secretário de educação do município de Criciúma. Tu viu que ele, a equipe técnica pedagógica... Deve ser uma equipe técnica pedagógica, assim, que eu me sentiria honrado de recebê-los aqui no programa. Gostaria muito que eles estivessem ouvindo, se sentissem ofendidos nesse momento e que viessem ao nosso programa defender toda essa equipe técnica pedagógica. Deve ser uma coisa assim a nível Harvard, né? Não, eu achei interessante que quem fez a avaliação foi a equipe técnica pedagógica. Tu viu que ele, da parte dele como secretário, não tem uma avaliação. Não tem nada. Ele só é o cara que entrega a carta de demissão. Ele falou como um verdadeiro político. Sim, mas bem atrapalhadinho. Não, um verdadeiro político ignorante. Com certeza. Um verdadeiro político ignorante na área, né? Estou falando do político ignorante na área educacional. Não estou chamando ele de burro, de ignorante, nada. Eu estou dizendo que ele é ignorante na área educacional. Ele entenda como ele quiser.
Entende também como quiser, mas assim, é muito triste saber que um cidadão desse tá comandando uma Secretaria de Educação, dizendo que quer obedecer às normas da Constituição, sendo que lá na Constituição, eu não sei se ele leu... com certeza que leu, provavelmente ele não sabe o que é uma LDB. Não. E ele não sabe que lá na diretriz e base... Ele vai dizer que em 96 ele não era nascido. Provavelmente ele não leu para comandar a pasta a responsabilidade, o cargo que ele vai estar ocupando, porque se for para obedecer realmente como está a Constituição, as escolas municipais não estariam muito como estão. Podemos falar que ele é um fanfarrão? Pode falar. É um fanfarrão. É a tua fala. A Kátia, a coisa mais triste que já vi, a luta foi tão grande aqui no Amaro João Batista. Para construir uma escola nova e agora vão tirar quem tanto lutou por isso. Lamentável. Ela colocou em cima, Jorge, não sei se falaram sobre a substituição das equipes diretivas. Hoje no programa a gente está debatendo quase 100% do programa em cima desse assunto. Olha, demolimos a pauta porque é um assunto delicado que merece muito. Merece. E eu não estou falando, vou repetir, eu não estou dizendo que a gente trouxe esse assunto, que talvez um diretor que esteja fazendo um mau trabalho não seja retirado. Não é isso. Não, né? A gente tem que deixar isso muito claro. O que eu estou querendo dizer é, com a situação toda que se criou, né, é que foi utilizado de uma ideologia para trazer algo, é inconstitucional. Então tá. E agora o que eles vão fazer com isso? Vão trocar os diretores e vão fazer o quê? Por que adianta trocar diretor se um aluno em casa não tem internet para estudar? Sabe? E se tem que trocar o diretor, me lembro... E aí eu achei interessante a fala do Miri, eu vou te cortar. Pode fala do Miri que ele disse assim, a mudança de diretor não vai interferir no ensino, ouvisse? Eu ouvi. É isso mesmo que eu ia comentar. Assim, não vai interferir no ensino, os professores são os mesmos, os estudos, ele falou isso, os estudos são os mesmos. Ele quase diz assim, a cartilha é a mesma. A cartilha do abecedário é igual. Jorge, sabe o que isso me lembra? Me lembra então que a Roseli foi uma péssima secretária de educação, então, porque ela gerenciava os diretores, ela é a chefe imediata, né, dos diretores. Então, se os diretores retirados não estavam desenvolvendo um bom trabalho, que me causa estranheza, porque alguns ali, tipo aquele Leonardo Mangili, dessa escola do Nossa Senhora da Salete, e também a diretora da escola do bairro Brasília ali, do Jorge da Cunha, possuíam IDEBs entre os mais altos da rede, quiçá os mais altos. Eles não estavam bem? Eles não estavam realizando bons trabalhos? Será que vão trocar todos? Então a Roseli era péssima secretária de educação. Com perdão da palavra, devia ser horrível, então. Porque ela que conduziu esse trabalho. A Cissa Moroso comenta, matérias bem comentadas, parabéns, muito obrigado, dona Cissa, seja bem-vinda ao nosso programa. Dona Cissa, um grande abraço, logo estarei aí. Quem é, gente? É minha sogra. É a sogra do Lucas. Cara. Dona Cissa Amoroso, a senhora está convidada por mim para vir no programa. Sábado que vem às 14 horas eu faço questão que a senhora venha no programa. Sábado que vem 14 horas eu já tenho uma pauta para a senhora que só eu e a senhora vamos saber antes. Será de surpresa pro E Lucas. ela tem livros escritos, já publicados aí. Traga bem seus legal. livros para apresentar no Isso, programa. O Enigma de Zack, muito legal. Tu leu pra puxar saco da sogra. Comprei pra Rafaela, muito legal, a história é bem bacana. Ai, que puxa saco. Ele é puxa existe. saco, dona Sussa. Muito cuidado, depois a gente conversa. Kátia, total falta de entendimento do secretário. Então, eu percebi uma certa, eu vou repetir a palavra, ignorância, né, falta de conhecimento técnico. Vamos falar de conhecimento técnico, vamos falar que é o que o prefeito bate na tecla. Uma falta de conhecimento técnico no sentido de, os profissionais da vai ser trocado efetivos por efetivos. Não, mas é o que a lei diz. Não tá fazendo nada demais aí. Segundo, não vai ser modificado ou alterado o ensino dos professores. Toda uma equipe gestora, quando altera, quando muda, altera toda uma estrutura escolar, educacional. Então não tem como garantir que não vai ser alterado nada. Isso aí é falta de conhecimento de conhecer como funciona uma realidade escolar. Talvez o senhor secretário de educação tinha que conhecer o que é uma LDB, uma lei que rege uma educação básica, né? Conhecer um pouquinho o que é uma BNCC. Será que o senhor secretário leu esse rigor, com rigor técnico o que é? Será que a equipe pedagógica sentou com ele e explicou o que é uma escola? Jorge, o que mais me ocasiona medo
é que a fala do Miri é um tanto quanto atrapalhada. Ou seja, ele deixa bem claro que a troca é política. Ou seja, ele deixa claro que não vão mudar metodologias, nem materiais, nem métodos, nem estrutura física e nem concepção de ensino. A Kátia comenta do falta de entendimento e a Daniela Máximo diz: a Dani e o Léo ótimos profissionais. A Dani, talvez ela tá falando que é a diretora lá do Jorge da Cunha. Eu não lembrava o nome dela, é Dani. Ah, tá, porque a Dani também tem. A Dani é diretora lá de onde eu trabalho. É uma Dani também. É uma Dani. Então, quantas Danis? A Daniela, que também é Dani, a Daniela lembrou bem. É a Dani, e a Dani, ela falou junto a equipe dela ali, dos secretários, assessores. E a Kátia fala algo interessante: cabide de empregos. Ah, sim, com certeza. Na verdade, além de cabide de empregos, nós temos ali, Jorge, grandes cabos eleitorais, né? Ou seja, já visando uma continuidade. Salvaro não vai conseguir, né, o seu terceiro mandato seguido. O executivo não permite, né? Ou seja, não tem como ter um terceiro mandato consecutivo. Mas talvez está cavando ali novos cabos eleitorais para uma possível sucessão, que eu imagino e espero que não seja do Miri D'Agostinho, né? Imagino eu que não seja, mas vai saber. MEC volta atrás e cancela ofício que proibia manifestações políticas em universidades. Após repercussão negativa, o MEC suspendeu, na quinta-feira, dia 4, o ofício que havia emitido no início de fevereiro para prevenir e punir atos políticos partidários nas instituições públicas federais de ensino. No novo documento, a pasta volta atrás e afirma que não havia intenção de coibir a liberdade de manifestação e de expressão no ensino superior. O documento considerava imoralidade administrativa manifestações políticas no ambiente universitário. Abre aspas, informamos o cancelamento do ofício por possibilitar interpretações diversas da mensagem que pretendia, afirma o MEC, que encaminhou aí, foi enviado aos reitores e assinada pelo Wagner Vilas Boas, secretário de Educação Superior. Segundo o texto ali, o que dizia esse ofício, Lucas? Esse ofício que agora está suspenso, ele dizia o seguinte: ele foi emitido dia 7 de fevereiro e pedia que as instituições federais de ensino tomassem providências para prevenir e punir isso. Manifestações políticas em suas dependências. O documento citava como um dos argumentos a decisão de 2019 do procurador-chefe da República em Goiás, o Ayrton Benedito de Souza. Na ocasião, ele afirmou que atos políticos contrários ou favoráveis ao governo representam desrespeito ao princípio da impessoalidade. Segundo Souza, caberia punição, portanto, aos comentários e manifestações. E a repercussão do ofício... Claro, né, a Andes, que é aquele sindicato das instituições de ensino superior, declarou que a recomendação do Ministério era um atentado às liberdades previstas pela Constituição. Então aí o MEC suspende este ofício, né? O objetivo, segundo o Ministério, era orientar as universidades a garantir o bom uso do recurso público. Ou seja, isso não tem nada a ver com o ofício, né? Não tem nenhuma relação. Eu ia comentar contigo, Jorge. Nós preparamos essa pauta com muito carinho, mas ao lermos a notícia, é de se ficar estarrecido. É porque assim, o ofício é totalmente estapafúrdio, não faz nenhuma relação em maio de 2020, o Tribunal de Justiça já tinha definido por unanimidade que era incondicional, primeiro, atos que vão contra a liberdade de expressão de alunos e professores e tentativa de impedir a propagação de ideologias ou pensamento dentro de universidades, em maio de 2020. Agora veio essa que tentaram, através desse ofício, né, encaminhado ao MEC, para proibir, né, manifestações. É que, na verdade, dentro das universidades. As universidades... Por exemplo, as manifestações contra o Bolsonaro. Isso. Ou as manifestações que existiam contra o Lula. Isso, sabe? que existiam também. Existia? Sim. Então, contra o Fernando Henrique. Contra a Dilma. Então, locais públicos... como uma universidade, é um lugar de pensar. Isso. Então, é um lugar onde que a prática do pensar está sendo exercitada. Isso mesmo. Então, eu não sei por que proibir isso.
Eu não sei porque o medo de proibir isso. Porque isso não vai disseminar nada. Não. Né? Não vai disseminar uma cultura contra Bolsonaro. Assim como não disseminou uma cultura contra o Lula. Apenas está deixando aberto para que as pessoas tenham um espaço para expor a sua opinião, sua ideologia. Né? E é um espaço democrático. Eu não posso esquecer disso. Assim como o Brasil é um país democrático, as universidades também são espaços democráticos. Não sei até quando, mas até hoje são. Daniela a Kátia diz promessas de campanha mais escancarado impossível. E a Daniela diz, por que sempre na educação eles fazem essas palhaçadas? Tantas outras áreas, somos um grupo gigante, forte, só precisamos lutar mais por nossos direitos unidos. Essa pandemia mostrou que para todos, como os professores são fundamentais, né? Somos fundamentais. Somos fundamentais, mas temos que ser mais unidos. A nossa união, Jorge, perpassa por vários meandros, né? Ou seja, aquelas curvinhas. Quando nós temos a derrubada de direitos, quando nós temos os diretores sendo... Olha, não existe outra palavra, mas eles são arrancados. Eles não são depostos, eles são arrancados dos seus postos. Quando nós temos essas trocas de secretarias de Estado de Educação, em que entra um político profissional, como é o Luiz Fernando, no lugar de Natalino, concordando ou não com as políticas educacionais propostas por Natalino. E no final das contas, Jorge, a tua fala foi muito preciosa e muito direta. As universidades são locais de pensamento crítico. Ou seja, nós tivemos muitas críticas a Fernando Henrique Cardoso, a Fernando Collor de Mello, a Michel Temer, a Itamar Franco, mas hoje se conduz uma geração a levar a acreditar que na universidade pública ou nas universidades em geral se cria esquerdopata, é totalmente esquerdista, ou seja, são as palavras e os termos usados, não são os que eu gosto e o que eu considero correto, mas que toda crítica ao Bolsonaro seja, na verdade, o que o pessoal alega, mimimi. Ou seja, não, se está criticando o nosso presidente, mas o nosso presidente é perfeito. Sabe? Desenharam ao presidente as suas escolhas pura perfeição. E o que não é, existiam críticas a Lula, a Dilma, a Michel Temer, a todos. Agora, eu ando lendo publicações que, assim, passa do limite. Como eu vi um ex-aluno publicando que, de repente, não se fala mais de pandemia nos Estados Unidos, porque a esquerda ganhou por lá. Aonde tem esquerda que consegue ganhar uma eleição nos Estados Unidos? Se alguém vir provar isso, que a esquerda ganhou nos Estados Unidos, eu não apresento mais junto contigo esse programa, eu peço demissão. Porque John Biden é tão direita quanto o Donald Trump. Por que não se fala mais de pandemia nos Estados Unidos? Vacinação atingindo 1 milhão a 2 milhões por dia, Jorge. E o nosso volume? E as vacinações em massa? Agora que grandes centros, que recebem muito mais doses, estão conseguindo dar a primeira dose no pessoal que tem acima de 80 anos de idade. Olha a nossa lentidão. Então esse ofício ele só corrobora por toda essa bagunça que parece o nosso país. Terminou, Cláudio? Principalmente na educação. Agora sim, terminei. Esse quadro é meu, tá? Só pra lembrar. Jorge Polêmico. Hoje foi Lucas Polêmico. Eles acham que podem fazer nosso trabalho e nem fazem o deles direito. Exatamente. O que a gente tem hoje, Lucas, no quadro Educadores do Brasil? O Sidney Bulitini vai para estudar, não para fazer essas palhaçadas. Depende do que ele considera palhaçada, né? E depende do que considera ir para a escola, né? Ou para ir para uma universidade. Não é para quebrar. Ninguém tá falando de protesto violento. Não. Agora, me parece que ele não tá falando daquela onda block lá, aquele Black Blocs. Não. Me parece que ele tá dizendo que não, ninguém pode falar nada, todo mundo tem que estudar e louvar o mestre. Querem jovens com ideias medíocres, somos calados e vendados, desculpa. As críticas nos fazem melhorar, essa geração estão sendo criados com chorões tapados. Exato. E o teu pai colocou algo que eu discordo profundamente, e eu tenho como provar. E eu não... A universidade criticar a esquerda, isso é piada. Primeiro, deixa eu dar uma boa tarde. Boa tarde, Ricardo Strauss. Primeiro, não, dá uma boa tarde com respeito, né? Boa tarde, pai. Boa Seja bem-vindo ao nosso programa. Teu pai, não é o meu pai. Seja bem-vindo ao programa. A gente tem que tratar bem nossos telespectadores. Claro.
Mas ele disse que a esquerda nunca foi criticada. Fernando Henrique Cardoso era centro-esquerda. Ele era um sociólogo. A formação dele é toda de esquerda. Ele foi muito criticado, principalmente na década de 90, quando ele instituiu a ideia da universidade pública cobrar determinados valores de mensalidade. Foi bem criticado. O que o pai quer dizer aqui, eu entendo, tá? Mas crítica existe. Ele tá dizendo no sentido de... E realmente, isso aí já foi comprovado, que a grande maioria de professores e de universidades públicas, eles são esquerdistas. Sim. Isso aí já foi mais do que provado, eles vão melhores né? nos concursos também, né? Paciência. Não é questão só disso, né? Eu tô falando aí de ideologia, não tô falando de capacidade intelectual. Mas daí quem aprova? Por que o pessoal da direita não aprova nos concursos públicos Não, Lucas, também? Não vai pra esse lado que não é por aí. Eu vou. Como é que os professores da universidade pública são contratados? Não é bem por esse lado. Não, eles não são contratados por indicações assim. Muitos da educação são esquerdistas, né? A gente tem muito poucos de direito na área educacional ainda. Sim. Né? Isso aí a gente tem que salientar. Geralmente quem tem ideologia de direita não são ideologias ligadas à educação, né? São ideologias... Eu acho que a gente tem que centrar aqui, Lucas. Primeiro, as universidades, sim, em grande maioria, em sua parte, em sua maioria, são esquerdistas, né? Esquerdistas, valeu. São esquerdistas. E universidades privadas, a gente não pode esquecer que também. Por isso que a gente tem que colocar no mesmo patamar a coisa. Universidades privadas, muitos, em grande maioria, dos profissionais educacionais também são esquerdistas. Com certeza, isso então isso aí a gente não pode esquecer. Até para Mackenzie. Isso aí a gente não pode esquecer. Que não é a exclusividade de universidade pública ser ligada à ideologia esquerda, né? As universidades privadas, interessa se o dono da universidade é direita, né? Mas a maioria dos grandes profissionais educacionais, eles são ligados à esquerda. São. E talvez isso seja um dos grandes problemas da educação, né? Por apresentar apenas ideologias esquerdistas. Talvez esse leque ideológico deveria ser muito mais aberto. Se existisse, talvez, ideologias educacionais vinculadas à direita. Eu nunca vi nenhuma que seja efetiva. Mas a de esquerda também não está sendo. Mas no mundo né? Por exemplo, assim, se a gente conduz a educação e... A educação brasileira, Lucas, ela tá de mal a pior por justamente isso. Eu acho que não, Jorge. Eu acho que é por derrocada de vários segmentos. Eu acho que a ideologia não tem nada a ver. Não, pode ter contribuído. Não, contribuir em sua maioria. Mas eu não acho que é algo vinculado à esquerda. Eu não acho, por exemplo, que o Paulo Freire, que é o patrono da educação brasileira, ele em algum momento tenha se manifestado dizendo assim, abaixo a direita e a nossa ideologia é de esquerda e a gente vai construir um país com base na democracia, que é o que tanto incomoda a direita, ou algo do tipo. Não sei. Eu não tô falando da direita, Lucas. Não, o que eu tô falando é que... porque às vezes a gente tem que tomar cuidado com isso. Do oposto à direita ser a esquerda, ou do oposto à esquerda ser a direita. E não é assim. Não é. Na educação, por isso que eu digo, na educação não existe esquerda e direita. Existe concepção de quem trabalha. Agora, no modelo educacional... Mas é engraçado que a maioria dos servidores públicos... De quem trabalha, eu falei. Agora, no modelo educacional... educacional... Engraçado que na maioria dos servidores públicos de esquerda, tu consegue identificar claramente por quê, Lucas? Porque participações em greves e luta por direitos. Só isso? Não é só isso. O que mais de negativo tem dentro desse pacote também? Eu não estou defendendo a direita, Eu consigo classificar justamente... Eu não estou defendendo a direita. Sim, mas eu consigo classificar também a participação dos professores de direita. Trata-se de uma nova safra, normalmente formada em centros universitários à direita. Então, direita não, à distância. Repito, não estou defendendo a classe direita e não estou defendendo a classe esquerda. Eu não defendo nenhuma das duas classes. Porque não são as únicas duas que existem. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: você claramente consegue identificar um professor esquerdista dentro de uma escola. Tu já conhece aquele professor que paga atestado pro médico. Tu já conhece que é aquele... mas isso é caráter, Jorge. Engraçado que a maioria dos de esquerda tem um caráter parecido com esse. Não, eu conheço bastante gente que é bolsonarista que viajou durante a pandemia. E tu conhece? Tem, conheço. É bolsonarista? Burro! Sério? Eu não sabia, Lucas. Nossa! Mas eu acredito... De publicações contundentes. Eu acredito que a ideologia esquerda não está funcionando assim como a ideologia direita.
não estão funcionando, porque senão a educação brasileira não estaria tão ruim, Lucas. A ideologia política esquerdista para a educação não está funcionando. Jorge, eu tenho uma notícia. Tá, deixa eu ler aqui, pera. Eu acho que teu pai vai ter que mudar de país. Porque ele falou que o Fernando Henrique Cardoso não é de esquerda. O PSDB não é de esquerda. Vamos ler, deixa eu ler primeiro. Lê aí. O dia que Fernando Henrique for esquerda, eu mudo do país. Ele não é de esquerda? Pode mudar de país. Não, eu não sei agora. Ele é sociólogo, Ele foi exilado durante a ditadura militar. Ele foi contra o regime militar como Covas, o Lula, Dilma, Brizola e aí vai. Você conhece no mundo algum esquerdista que privatizou estatais? Lula privatizou estatais. Fica na tua, deixa eu terminar de ler. Tá equivocado. O teu pai tem que vir no programa. A sua fala está sendo retirada no momento até eu terminar de ler. Tá errado. Fernando Henrique, até na sua composição de eleição, foi contra a direita. Seu vice era quem? Pergunto a você. Marco Maciel. Ok. Agora tu tem a poder de falar. Agora retiro novamente. Tá, vamos... Eu não terminei de ler, Lucas. Tu falou que botou e tirou? Não é pra falar agora. Comenta sobre a professora do Colégio da Santa Luzia, sobre o trabalho de classe. O pai... Esse eu não conheço, esse tema. Tu pode... Não, sério, pode comentar pra gente. A gente tá um pouco por fora desse assunto, realmente. Não dessa também, professora do Colégio da Santa Luzia. Eu não sei se é aquela professora que a gente anunciou. Não sei se o pai tá se referindo àquela professora que a gente anunciou dos textos que ela trouxe. Não sei se é isso, mas aquela Joaquim Ramos, né? Também não sei. O pai, comenta pra gente, por gentileza, sobre essa professora do Colégio da Santa Luzia. O pai comenta aqui a opinião dele. Ok, ponto. Deu. Tá. Ele ouviu a nossa, a gente ouviu a dele. Tá, agora podemos desfazer algumas coisas. Deixa aqui, deixa solto. Deixa solto, Lucas. É uma opinião diferente da nossa. Mas o Fernando Henrique, à esquerda, ele foi exilado. Ok, Lucas. Okay. Ele e a dona Maria Zélia. Maria. Não, o Lula privatizou, inclusive, um pedação da Petrobras, cara. Então... E o Covas não tinha muita coisa Lucas, mas assim, uma coisa que eu vou deixar claro aqui no programa. Que tu não gosta da esquerda. Não, nem da direita. Eu também, eu sou centro. Eu não concordo com a opinião esquerdista educacional. Eu tô falando de opiniões ideológicas educacionais. Né? Como aquela orientação ideológica ela vai influenciar na educação. É isso que eu estou dizendo. Ele fala ali, o Marco Maciel. Não, mas é o que eu expliquei pro Jorge, Ricardo. Na verdade, o PSDB é um partido centro-direita, né? Isso a gente sabe, o senhor sabe melhor até que eu, que conhece muito bem o PSDB. O Marco Maciel era do PFL, né? Então era uma dissidência do Arena, né? Do Aliança Renovadora Nacional. Só porque o Fernando Henrique Cardoso, ele tinha ali o Pedro Malan, o Armínio Fraga, que eram membros do segmento econômico, que eram vinculados à direita, neoliberal. Só que o FHC foi exilado, ele era à esquerda, ele criou assistencialismo, Bolsa Escola e tal, né? Lucas, seguinte, deu. Lula foi... Deu. Acabou. Eu não quero opinião esquerdista nem de direita no programa. Tá, tu vai ficar com qual opinião? Aquela do centro. Não é pra trazer opinião, é pra trazer notícia. Tá, notícias então. Vamos ler o que o pai vem a dizer. Para de ficar cutucando, por gentileza. Vender ações não é privatizar. Eu estou lendo. A Vale do Rio Doce eu transformou em Vale. Eu estou lendo, por gentileza. E foi o FHC. Recolha essa insignificância no momento. Privatizar é vender o controle acionário. Pai, eu entendo tudo isso, a sua opinião e a do Lucas são opostas, né? Eu compreendo tudo isso, mas o ponto que eu quero dizer aqui no programa, que é algo que eu quero deixar claro como a Educação em Ação ele pensa nesse assunto, né? O Educação em Ação, né? O Educação em Ação, o apresentador. O Lucas, infelizmente, não tem essa mesma visão, mas as intenções ideológicas esquerdistas para a educação facilitou em coisas, ajudou em coisas, ajudou. Mas não foi ainda o modelo ideal. Não é o modelo ainda considerado ideal, gente. Assim como o modelo educacional direita, vamos ver o que vai dar. Antes não foi o ideal. Infelizmente, tá para se repetir o modelo anterior, que de novo não será o ideal. Eu não estou defendendo e criticando os dois lados, só estou dizendo que o modelo ideológico partidário do
da esquerda e da direita para a educação até hoje não funcionou de forma plena. Não funcionou da melhor forma. Porque a educação brasileira, ela não... Ela Gente, não caminha. desculpa, Não caminha. ela tá se arrastando, ela tá virando daqui a pouco a última pasta para ser vista. Apesar do imenso gasto, né? Há muitas décadas é muito gasto na educação e mesmo assim... O modelo esquerdista, Lucas, não ajudou na educação e o modelo de direita não tá ajudando. Então, assim, vamos abrir a mente, porque não é só direita e esquerda que vive o Brasil. Por favor. Eu acho que a verdade... gente tem que se desprender desse hábito que está sendo criado, que está sendo feito discussões desnecessárias, porque só existe direita e esquerda. E eu acho, Jorge, na minha concepção, que parte muito de alguns... Fernando vendeu o Vale completamente. Isso. Fernando... Pois é, e é um governo que prezou pelo assistencialismo. Vamos falar de um assunto que eu trouxe. Antes ainda, Jorge, eu gostaria de mostrar sobre a educação no Chile. Tá, vamos para educação. Vamos para educação pelo mundo. Ai, agora o pai fica louco, vai. Educação pelo mundo. Hoje vamos conhecer um exemplo da América Latina de uma educação que vem ocasionando muitos conflitos e é tido como elitizada. No Chile, educação é cara, elitista e gera angústia nos jovens. Bom, quando falamos sobre o Chile, pensamos logo em seu elevado IDH e na melhor qualidade de vida na América Latina. Porém, com empréstimos comparáveis aos imobiliários, instituições com preços nas alturas e um sistema de dívida protegido pelo Estado, a educação no Chile acabou se tornando um eixo dos mais graves conflitos sociais nos últimos 30 anos. Segundo alguns estudantes, não se sabe quanto se deve, apesar dos juros serem elevados, muito mais que o total original. Segundo o depoimento de um estudante, ele diz que fui somando e tive que contratar um empréstimo para pagar os juros do meu primeiro empréstimo. Aval do Estado. No final dos anos 90, os recursos do Estado eram insuficientes para os estudos, o que gerou endividamento. Foi nessa época que nasceu o CAE, Crédito com Garantia do Estado, um dispositivo financeiro que se encaixa perfeitamente no modelo neoliberal instalado no Chile e que é o centro da revolta de muitos manifestantes. Segundo alguns estudantes, as dívidas podem chegar até 20 milhões de pesos e isso é praticamente impagável após formado em um tempo curto, ou seja, a dívida pode se alastrar durante a vida toda. A maioria dos jovens chilenos trabalha durante a graduação, mas são empregos precários, mal remunerados. Segundo alguns estudantes, a angústia se dá por quê? Porque a agência responsável pela cobrança de dívidas assedia os alunos com cartas e telefonemas, inclusive para o seu local de trabalho. Segundo o depoimento de outro estudante, atualmente ele não paga porque não tem liquidez e se pagasse teria que pagar apenas os juros, que são mais ou menos 5 milhões de pesos. Isso seria o equivalente a 6.700 dólares, ou seja, convertendo para real seria uma dívida muito alta. Os políticos desse país têm de nos dar uma solução definitiva para acabar com essa angústia, porque é angustiante ter que se privar de outras coisas para pagar os estudos, algo que nunca acaba, continua o mesmo estudante. No final das contas, nós temos a educação no Chile como um tema que reaparece em todos os movimentos sociais pós-ditadura em 1990. Os mais jovens terão outras condições, pensa alguns estudiosos, como Munhoz. Essas dificuldades afetam aqueles que terminaram seus estudos nos últimos 15 anos. Michelle Bachelet até mudou o panorama, mas não foi o suficiente. Em 2015, durante seu segundo mandato presidencial, Bachelet permitiu que os jovens, 60% mais carentes, acessassem gratuitamente os estudos universitários. Uma lei também acabou com um sistema de seleção impossível de entrar nas escolas públicas. Esse foi o Educação pelo Mundo. Bom, Educação pelo Mundo tá aí. O Lucas trazendo aí informações sobre o Chile. Ricardo traz uma boa... o Eduardo Viola está na área. Daí meu Bruxo, estou na área. Ricardo, boa Viola, um abraço. Eu sei que o Viola
é um grande fã do programa do pai. Só pra me ajudar, vídeos pra postar no Facebook tem que ter quantos minutos? Eu não sei, Eduardo, de verdade. O nosso, na verdade, qualquer um pode fazer. É porque o nosso é live, né? Não é a nossa live. Mas eu acho que... é o tempo que durar, eu acho que não tem nenhuma restrição. Geralmente a nossa live vai até 2 horas. É. Programa do pai, eu não sei quanto tempo, se é 1h30 também, 1 hora, 1h30, 2 horas. Aliás, tem audiência pra caramba, hein? Programa do pai Pelo amor de Deus. Tem audiência. Tem audiência. É só ele compartilhar a nossa live que bomba o compartilhamento. Falar nisso, pai, tens que vir um dia no nosso programa, por favor, para dar um chá de mata-leão no Lucas. Olha, rapaz, o Lucas está preparado para o debate. Vou trazer a minha bandeira vermelha, diz o Jorge. Zoando, rapaz. Tô zoando. Tu não brinca com coisa séria, Lucas. Pai, vem uma hora aí discutir um pouquinho, é que a gente precisa dos teus comentários aí direitos, na verdade, porque o Lucas às vezes tendencia muito pra esquerda, é muito abuso. Na verdade, a gente precisa do Ricardo até pra fazer comentários políticos, né? A conjuntura que se espera aqui da nossa região. O Eduardo Viola chegou até rimou, o Eduardo Viola chegou até rimou. Olha só. O Eduardo Viola chegou, é isso aí, Eduardo, seja bem-vindo. Bom, desde o início das aulas, mais de 100 pessoas da rede municipal contraíram Covid-19 em Criciúma. Desde o início das aulas na rede municipal do ensino aqui de Criciúma, 107 pessoas da comunidade escolar positivaram para a Covid-19 e outras 200 estão sob suspeita. Os 2 casos mais recentes envolvendo os professores são da escola Jairo Luiz Tomasi, que é lá no Jardim Angélica. Isso. E o Ercílio Amante, que é na Vila Zuleima, né? E as respectivas turmas desses professores foram transferidos para o ensino remoto. A informação foi confirmada pelo senhor Miri D'Agostinho, que é o secretário da pasta da Educação, que explicou que todos os protocolos são seguidos para prevenir os possíveis surtos. O número de casos positivos no meio escolar já estão assim já estão sendo distribuídos assim 54 professores, já tiveram 54 professores, 25 alunos, 16 serventes. Então o número de professores a gente vê que é um número expressivo já, né? Para pouco tempo de início já do ano letivo, dia 17, menos de um mês. Nós temos aí... É bastante, Jorge, é bastante. 2 semanas e meia, né? 2 semanas e meia, nós já temos aí 54 professores que estão aí contaminados pelo Covid-19. Me admiro, né? Me admira o senhor Miri D'Agostinho dizer que todos os protocolos estão sendo seguidos para prevenir os surtos. Ambos os professores estão em tratamento domiciliar. Mas tu sabe, Lucas, que eles não estão sendo substituídos, né? Os professores. Funciona como na rede estadual, eles estão atendendo de maneira remota, porque se eles possuem o atestado com Covid, é considerado acidente de trabalho. Mas é 7 a 14 dias, então aí para a contratação de outro professor tem que ser excedido o tempo. É uma extensão para 20 dias, um mês. Tem que ser no mínimo 15, né? Para poder ser contratado. Complicado, Jorge, complicado. Uma situação bem complicada para as escolas, então, né? Como elas administram essas aulas? Difícil. Sábado que vem estarei aí ao vivo. Obrigado pelo convite. Ok. Estamos ao seu aguardo, pai. A gente comentou hoje, pai, aqui no programa, até vou retornar nessa questão dos diretores escolares. É um assunto que a gente debateu. Tivemos bastante audiência para debater esse programa. Muitos comentários, muitas críticas. Realmente é preocupante ouvir da secretaria, do próprio governo, da parte executiva que eles estão... utilizando de rigor técnico, né? Sendo que o secretário de Educação é o Miri. Então, eu não entendo qual é o objetivo desse rigor técnico que eles estão querendo alcançar. Ok, ao mesmo tempo que eu não concordo com as eleições diretas, o Lucas sabe que eu não sou a pessoa que eu concordo com essa pseudo-democracia que são as eleições diretas. Eu também tenho algumas exceções, tu sabe. Mas eu também não concordo com a ideia de ser colocado pelo próprio prefeito, né? A comunidade escolar, mais uma vez, sendo perdendo a sua voz, né? Para a escolha de diretores, de gestores nas escolas municipais da cidade de Criciúma. Eu acho isso muito triste. A forma como está sendo encaminhada a educação, porque, como eu volto a repetir, isso é apenas uma das coisas que o senhor prefeito está o que eu falo. É apenas o início. Jorge, seria interessante que o Ricardo viesse com essa bagagem do legislativo, até para compor uma discussão um pouco mais encorpada, né, para a gente entender quais são as possibilidades. Porque o Salvário ele não vai revelar de fato quais são
quais são as ideias, né, técnicas, os projetos técnicos de uma indicação. Eu sabia que o pai ia dizer isso. Então... Rigor técnico de confiança do prefeito é. A sua isso repórter é lamentável, né? foi entrevistar o Miri. Nós passamos a reportagem aqui. O rigor técnico do Miri D'Agostin, eu não preciso falar mais nada. Simplesmente é confiança só, né? Eu não preciso falar nada, né? Rigor técnico de confiança. Mas é muito pouco, muito pouco isso. Né? Rigor técnico de confiança. Finalmente concordei com o senhor seu pai, viu? Concordo com ele. Foi o rigor técnico de confiança. Se isso é algo bom, a Cissa Moroso diz que os governos eu deixei quieto, porque eu sabia que eu ia ler. Opa! Os governos foram inconsequentes em fazer aula presencial. Também concordo. E, aliás, Jorge, vindo aqui para o programa, nós concordamos com isso, né? Estamos a ponto de novamente termos as escolas fechadas. Eu e você. O quê? Que foi inconsequência abrir? Não só em consequência abrir. Eu não falei isso. Não talvez só em consequência abrir, mas talvez na manutenção. A minha preocupação é a manutenção. É outra coisa. Os alunos e professores já estavam no ritmo remoto. Isso é prejudicar a educação. Outro detalhe, para a rede estadual, o volume do ensino remoto está começando a atrapalhar os professores também. Lucas, a Giovana Mondardio do PCdoB na quinta-feira fez, né? Foi presidente, foi aqui... Presidiu a audiência pública. Uhum. Teve quinta-feira agora uma audiência pública na Câmara de Vereadores de Criciúma que discutiu os protocolos sanitários e de segurança à volta às aulas, né? E sabe quem esteve nessa audiência pública de forma remota? Não vai me dizer que foi Miri D'Agostin? Não. Opa, errei. A senhora Ronise Cristina Guimarães. Olha só que surpresa. Coordenadora regional de educação. Ela falou sobre o plano de contingência. Ela diz, nós precisamos partir do princípio de uma discussão de retorno à volta às aulas, que é um retorno planejado, executado e avaliado a muitas mãos. Em todos os municípios nós temos os comitês que organizam um plano de cada cidade e a partir dele cada unidade escolar com sua comissão. Eu ouvi a fala dela, diz assim, não, olha o que ela disse. Mas o retorno às aulas foram opções dos pais. É como a Cissa colocou, é a opção dos pais porque é realizada uma pesquisa e as pesquisas vão ilustrar, a gente não sabe a que público vai atingir de fato. E ali os pais se manifestaram, como na rede municipal, a maior parte pelo retorno presencial. A diretora da PAI, Rosa Maria Barbosa Borges Santinoni, ela fala sobre, nessa audiência pública, sobre a educação especial. Porque a PAI fechou, né? A PAI fechou, né? E ela diz assim, nós nos preparamos, mas não estávamos preparados para a nova variante. Os alunos que chamamos para a aula foram aqueles que teriam atendimento para usar máscaras, álcool em gel e também adaptamos as salas de aula. Iniciamos dia 18, né, mas aí veio a recomendação da Fundação Catarinense de Educação Especial para que dessemos inícios aos trabalhos remotos e dispensássemos os professores que antes tinham sido vindo todos os dias, tá? Então foi debatido lá também com o Colégio Marista, com o Adriano Brolo, que é o diretor. Sim. Né? Que eu acho que... Não sei por que chamaram ele. Jorge, assim, mas, okay. ele deve ser um representante das escolas particulares. O deputada né? Luciana Carminati participou, a professora e presidente da Comissão da Educação da LESC, a Ronise, né? A Juscelia Vargas. Isso, também. Juscelia Vargas, que é presidente do sindicato. Nossa, do sindicato. Lucimara Batista, que é a presidente da Associação de Pais, né? Lá na linha ANTA, da linha ANTA. Do Baldina Rocha, né? O Baldina Rocha Guedin. Então, a Ju no sindicato eu quero ver na Câmara, né? Vai ser um desafio, audiência pública, os participantes puderam enviar questionamentos através de formulários, né? Então foi feito vários questionamentos. Essa matéria está na íntegra lá no nosso blog Educação Ação. Isso. Então lá tem todos os questionamentos e respostas dadas, tá? Isso. Depois você acessa lá no blog, bota lá no Google Educação em Ação, que vai aparecer o nosso blog. Isso. A matéria está lá na íntegra, Lucas. Bom, vamos pro último quadro.
Educadores do Brasil. Quem é o cidadão que você escolheu hoje? Resgatamos hoje Perseu Abramo. Perseu Abramo, ele é ligado à sociologia, né? Ele foi um professor, educador, sociólogo, bem famoso no Brasil, mas principalmente pela atuação como professor, né? Só um minuto que o Ricardo se manifestou. Eu preciso fazer a leitura. Faça aí a leitura, então. Vamos fazer tudo remoto. Jornalismo, saúde, segurança, todos temos os mesmos direitos. Não, na verdade, depende. Depende, assim, ó. Quando nós falamos de uma educação à volta às aulas, a gente tem que preconizar alguns fatores. É claro que aos poucos a volta às aulas deveria e vai acontecer. O jornalismo à distância também já é feito, né, remoto, né, principalmente pelas grandes corporações. Mas o que eu falo é o seguinte: quando a gente tem um retorno às aulas da maneira que ocorreu, de maneira desorganizada e desorientada, fica muito perigoso. Ou seja, essa ideia de sistema de rodízio, sem os insumos. Eu acho que uma maneira bem fácil para se resolver muitos problemas seria colocar os profissionais da educação e principalmente os estudantes da alfabetização nos grupos prioritários de vacinação. Já ajudaria muito, né? Mas, como são pessoas que planejam e organizam nossas vidas, não são os professores que tomam as decisões envolvendo a volta às aulas ou não, cabe aos gestores. Se uma nós coisa temos a gente problemas tem que agora, são os gestores, a gente né? tem que voltar a falar. Pelo menos o Congresso aprovou que os profissionais da educação agora são um grupo prioritário para vacina. E são os nossos gestores, né? Se nós temos 100 casos em Criciúma registrados, muito possivelmente houve alguma falha na gestão, né? Seja na gestão da escola, na Secretaria de Educação, vamos pro do quadro? prefeito e assim por diante. Vamos lá, vamos conhecer o Perseu. Que nome bonito, né? Perseu Abramo. Vamos lá. Educadores do Brasil. Hoje vamos conhecer a história de Perseu Abramo. Nascido em São Paulo 17 de julho de 1929, acabou falecendo em 6 de março de 1996. Ele foi um sociólogo, professor e jornalista brasileiro. Nascido em uma família de imigrantes italianos, seus pais Atos Abramo, jornalista, e Atea Tommasini eram primos em primeiro grau. Sua avó paterna e materna eram irmãs, filhas de Bortolo Scargmagnan, ativista anarquista italiano radicado no Brasil. Pela família Abramo, era sobrinho dos jornalistas Cláudio Abramo e Fulvio Abramo, e do artista plástico Lívio Abramo, e da atriz Lélia Abramo. Fez os estudos secundários no ginásio do estado da cidade de São Paulo e no Colégio Estadual Presidente Roosevelt. Ainda jovem, conseguiu seu primeiro emprego como suplente de conferente de revisor no primeiro jornal de São Paulo, na ladeira do Seminário, em 1946. De 48 a 50, trabalhou como repórter no segundo jornal de São Paulo. Trabalhou em A Hora, de 51 a 52, e nesse ano entrou para o Estado de São Paulo, onde permaneceu por 10 anos, chegando à subsecretaria de redação. No Estadão, coordenou a equipe que fez a cobertura da inauguração de Brasília e obteve o Prêmio Oeste de reportagem em 60. Em 59, graduou-se em Ciências Sociais, da então Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, USP, como bacharel licenciado em Sociologia. Participou ativamente da criação da Universidade de Brasília, onde lecionou Sociologia no Departamento de Ciências Humanas em 62, quando a universidade foi inaugurada em 64. Quando ocorre o golpe militar, a UNB é invadida por tropas do Exército. Em 68, obteve o grau de mestre em Ciências Humanas na Universidade Federal da Bahia. Também foi professor da Fundação Casper Libero, de 60 a 62, na Universidade da Bahia, em 65 até 70, e da FAAP, de 70 a 71. Trabalhou por 15 anos como professor na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC São Paulo, em disciplinas específicas de jornalismo, de 1981 até 1996. Exerceu atividades jornalísticas nas redações de O Estado de São Paulo, de Folha de São Paulo, além do jornal Movimento e do Jornal dos Trabalhadores, órgão dos partidos dos Trabalhadores, o PT. Fora da imprensa escrita, trabalhou na Rádio Eldorado e também na TV Globo. É autor do livro Padrões de Manipulação da Grande Imprensa e de Um Trabalhador da Notícia, publicados
pela editora Fundação Perseu Abramo, vinculada ao PT. Tem uma fabulosa história, principalmente envolvendo o ensino de sociologia, contribuindo muito para essa disciplina em nosso país. Esse foi o Educadores do Brasil, conhecendo um pouco mais sobre a história de Perseu Abramo. Bom, estamos voltando. O pai comenta: Lucas, essa semana uma professora denunciou que estava faltando funcionários do posto de saúde. Não é a mesma coisa. Nós estamos falando aí de setores diferentes, né? A Daniela diz: mesmo com os rodízios, as turmas não estão tão vazias, não. Não, eu estou trabalhando em chão de sala de aula presencial de segunda a sexta-feira. Nós estamos aí com um número de 12, 13, né, numa sala. Porque as salas são pequenas, né? Salas são pequenas, mas o cuidado, tá perigoso. Tá perigoso. Ou seja, poucos alunos, esse... Editor do Jesus. Bom, ok. Ricardo diz: depois dessa, família Abrão fez curso Fidel Castro. A família Abrão, né? Esse quadro que nós estamos fazendo... nós estamos falando de uma pessoa... Como que é o nome dele mesmo, Lucas? É Perseu Abramo. A gente tá falando Será do que Abramo. não foi o editor ali? Não, talvez foi o editor. Eu não sei se você tá confundindo a família Abramo, né? Mas a família Abramo, né? Eu acho que não é esse, pai. Acredito eu. Depois confirma aqui pra gente se é a família Abramo que você quis dizer, que fez curso com o Fidel Castro. Bom, eu poderia ser esquerdista, fazer um curso com eles que não mudaria minha ideologia, mas... Fulvio Abramo, é uma família grande. Eu até citei ali, né? Lélia Abramo, era atriz e socialista. Talvez seja Abramo que o pai esteja se referindo mesmo, né? Talvez seja mesmo. Eu acho que o pai não gostou do quadro. Mas falamos do papel dele como professor e escritor, e isso é indefectível. É verdade. Tem muitos professores aí de direita, professores de esquerda, que fazem sua função técnica muito bem elaborada. A gente pode destacar, por exemplo, o Paulo Guedes. O pessoal critica, eu, por exemplo, acho o Paulo Guedes... Sim, ele tem muitos escritos fabulosos, e ele, como ministro da Fazenda, né, ministro da Economia, tem ido razoavelmente bem. Eu considero que tem exercido determinado papel fundamental para as políticas econômicas do país. E, quiçá, ele era muito bem visto como um diretor, né? Um presidente Sábado do Banco explico Financeiro. sobre o Perseu, ok. Quem falou? Pai. Sim. Ok, aguardamos para sábado. Última notícia de hoje: volta às aulas presenciais é adiada em Florianópolis. Lá a pandemia agravou de uma forma significativa e as escolas municipais da cidade de Florianópolis serão retomadas a partir de dia 10 de março. Não, desculpa. 24 é o que eu ia falar. 24 de março. 10 né? Nós temos aí um total de 32 mil estudantes em Florianópolis. Achei pouco, viu? A rede estadual em Florianópolis é muito forte. Bom, porque a gente tá falando só da rede municipal, né? Só até o 9º ano, no caso. É verdade. Né? Bom, essas foram as notícias de hoje, Lucas. Antes de encerrar o programa, eu gostaria primeiramente de mais uma vez agradecer que o pai vem sábado que vem. Então teremos um programa com mais debates ainda. Agradecemos sempre a presença de todos que nos escutam não só na rádio, porque a gente recebe durante a semana mensagens de pessoas que nos escutam não pela rádio e não pela live. Isso. Então nós temos aí, muito obrigado, né, por estar nos acompanhando pela rádio, mas quem nos acompanha também pela live no Facebook, pelo canal no pelo YouTube, canal no YouTube, deixa lá seus comentários, seus likes. Você também pode se inscrever no canal do Lucas Sequinel, o canal Educação Ação, o canal no blog Educação Ação, se inscreva no blog e no canal do YouTube. Tem o Instagram, @Educação Ação, tem bastante plataforma, né, Lucas? Nossa, nós estamos no Instagram, nós temos o nosso blog, né, o nosso site, temos todos os programas disponibilizados lá no canal Lucas Sequinel e temos as lives sempre disponíveis aqui também, né, Facebook aqui da sempre rádio. lembrando que muita gente assiste depois as nossas lives. Durante a semana muito legal. Eles comentam, enfim, é muito bacana ter esse feedback, esse retorno de vocês. É legal, né, ter opiniões diferentes. Isso é democrático, né, Lucas? Isso é democrático. E a educação é democrática. Eu não sei se é educação, mas o programa Educação e Ação Eu não sei se a Secretaria de Educação é democrática, mas não tudo sei. bem. Estamos aí em lockdown, então se cuidem.
O coronavírus está aí, a vacina ainda não chegou. Não chegou. Então a Secretaria Municipal de Cocal do Sul, vamos passar, Lucas? A Secretaria Municipal de Cocal do Sul, Secretaria de Saúde tem um comunicado para dar referente ao coronavírus. Vamos ouvir. O que é importante saber sobre o coronavírus? O coronavírus ainda é uma ameaça para todos. Por isso, precisamos ficar em alerta. Cuide de sua higiene, lavando as mãos ou usando álcool em gel. Use máscara em ambientes públicos ou privados. Mantenha a distância de 1,5 metro de outras pessoas. Caso tenha sintomas como tosse, febre, dor de garganta ou dificuldade para respirar, procure imediatamente o centro de triagem ou unidade de saúde. Cocal do Sul contra o coronavírus. Secretaria Municipal de Saúde. Daniela Máximo, eu optei em deixar meus filhos em casa por 15 dias para ver o que ia acontecer. Nem deu tempo, muitos casos não se conscientizar vai piorar, infelizmente. Isso que ela fala é o que está acontecendo. Alguns pais estão muito preocupados, eu estou vendo muito pai ligando para a escola, enfim. Mas esse assunto nós continuamos sábado que vem às 14 horas aqui na Rádio 87.9 no Educação em Ação. Nossa programação da rádio não acabou. Em seguida temos um especial de lockdown, muita música, informação, notícias. Agora às 16 horas, por isso que a gente tá se despedindo um pouquinho mais cedo hoje, tá bom? Sábado que vem o nosso encontro 14 horas, Lucas. E durante a semana a gente vai ficar ligado, né? Isso, com as informações educacionais da semana, do município de Cocal. O município de Cocal tá andando muito bem, pelo que eu tô vendo. Tá tudo muito quieto, tá andando muito legal, mas vamos ver se sábado que vem aparecem informações aqui da região de Cocal. Um forte abraço para vocês, se cuidem, um bom final de semana, uma boa semana de trabalho para todos. E sábado que vem, 14 horas. Tchau!